Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós vamos ver o que é cuidar, o que é educar, como os dois estão ligados, são indissociáveis, enfim, como lidar com a infância. Sejam bem-vindos! Bom, pessoal, é importante que a gente comece a nossa aula fazendo uma contextualização rápida a respeito das diretrizes, das leis que regem a educação de crianças no Brasil, dentro e fora da escola, tá? Quando a gente pensa em profissional da educação, principalmente aqueles que lidam com crianças muito pequenas, é importante que a gente entenda as leis que estão relacionadas a essa criança. Nós temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos falar um pouco mais para frente sobre ele, que é de 1990. Ele garante os direitos, os cuidados com a criança e com o adolescente. Então, indivíduos de 0 a 18 anos, podendo se estender até 21. Nós temos, em relação à educação especificamente, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é de 1996, a mais atual, né? Tem um link aí que eu coloquei para vocês que vai direto para essa lei integral, atualizada. Qualquer pessoa que vá lidar com a criança, seja educador, seja professor, seja gestor, cuidador ou qualquer coisa relacionada ao cuidado com a criança, precisa conhecer a LDB. A LDB cai em qualquer tipo de concurso público, né, ou processo seletivo realizado. Então, eu sugiro, assim, que leia cuidadosamente essa lei, porque é importante conhecer os limites que nós temos em relação à criança e também os não limites, né, o que nós podemos fazer por essa criança. Atualmente, a gente tem percebido nas escolas de educação infantil que a família tem deixado muitas das responsabilidades dela a cargo da educação formal, né, que é a escola. Então, muitas tarefas, muitas responsabilidades que seriam da família são transferidas e o cuidador infantil possivelmente vai ter parte dessas responsabilidades, tá? É importante, a gente vai ver hoje nessa nossa aula, a gente entender o que pode ser feito pelo cuidador, mas também o que é responsabilidade única e exclusiva da família, que afinal de contas é o vínculo ali mais forte da criança, ou deveria ser, tá? Então, eu sugiro a leitura aí da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não de uma vez, dá para ir estudando aos poucos, né? E acompanhando vídeos explicativos a respeito dela, porque ela vai orientar principalmente essa parte do cuidado com as crianças de 0 a 6 anos. Então, assim, as crianças elas entram na escola cada vez mais cedo, primeiro porque é um lugar seguro para os filhos dos pais que trabalham, segundo porque já faz parte da formação da criança, essa formação acadêmica desde muito cedo. Então, nós temos hoje na sociedade essa orientação. Obrigatoriamente, a matrícula tem que ser feita com 4 anos de idade, mas muitos colocam as crianças antes disso, tá? Então, a educação infantil ganhou muita força no nosso país, se espalhou por todo o território nacional. Ela que antes era restrita a grandes cidades, depois foi para o interior do país. Hoje ela é muito comum, até porque é obrigatória a partir dos 4 anos, como eu já disse, tá? Então, a educação infantil, ela começa, historicamente falando, como uma educação assistencialista. O que quer dizer isso, né? Era uma educação oferecida principalmente por instituições filantrópicas, principalmente ligadas à Igreja Católica ou Protestante. Isso eu tô falando de Europa, tá? E essas instituições cuidavam de crianças que não tinham família, que eram órfãs e que eram abandonadas ali para esses cuidados. Isso a gente fala aí de Idade Média, início da Idade Moderna. Com a industrialização, com o crescimento das cidades e com a entrada da mulher no mercado de trabalho, porque
as famílias eram muito pobres e na indústria precisava que trabalhasse pai, mãe e até a própria criança conforme ia crescendo, para poder ali ter o mínimo para viver, e muitas vezes não tinha. Então, essas instituições surgem as primeiras creches, né, que eram instituições para cuidar das crianças enquanto as mães trabalhavam. Elas ainda não tinham um caráter pedagógico. Elas ofereciam alimentação, higiene e segurança, muitas vezes de forma bem precária. Muitas crianças morriam, muitas crianças se perdiam, inclusive, né? Mas eram ali uma espécie de rudimentar de educação infantil. Hoje não é assim, porque as cidades se modificaram, a própria educação se modificou, as leis se atualizaram, o cuidado com a infância se modificou, principalmente graças às novas teorias educacionais. A gente viu Piaget, a gente viu Vygotsky, Vallon, eles não são os únicos, temos uma série de estudiosos que mostram que é preciso muito cuidado com a primeira infância, principalmente. Não podem ser tratados como adultos em miniaturas, eles têm características próprias, tanto cognitivas quanto emocionais. Então, hoje a educação infantil se preocupa com essas características, tá? Então, nós temos uma lei específica, nós temos diretrizes específicas e nós precisamos também de uma formação específica, como a gente está tendo aqui agora, para quem vai cuidar e educar dessa criança. E aí surge aquele dilema, né? Porque muitas famílias ainda veem a educação infantil como um local de cuidados, não veem o caráter pedagógico. Muitos profissionais da educação ainda são separados entre cuidadores e educadores, sem perceber que o cuidador, apesar de ter a função primeira de cuidar, também vai educar. Porque não há como separar o cuidado da educação, da orientação. Quando a gente fala em educar, a gente não pode pensar só num sentido para essa palavra, que a gente vai ver no próximo slide o que isso quer dizer. Então, existe uma diferença entre cuidar e educar? Sim, existe. Mas quando você está lidando com as crianças, você vai exercer as duas funções concomitantemente. Ou seja, muitas vezes você não vai conseguir separar uma da outra. Educar significa dar a alguém todos os cuidados necessários ao pleno desenvolvimento de sua personalidade. Ou seja, educar embute, né, tem ali dentro dele o sentido de cuidar. Também significa transmitir saber, dar ensino e instruir. Nós vamos orientar a criança. Nessas primeiras etapas de desenvolvimento, principalmente, existe a orientação. E orientar já é um cuidado. Cuidar significa meditar com ponderação, né? Você dar atenção a alguma coisa, você cogitar, você pensar, você ponderar, você refletir sobre algo. Ou então reparar, atentar para alguma coisa, prestar atenção, ou seja, estar atento às necessidades da criança. E quando você está atento a essas necessidades e você supre essas necessidades, você está cuidando e está educando. Por quê? Porque você está auxiliando no desenvolvimento. Olha que o sentido de educar é auxiliar o desenvolvimento. Então, não tem como você promover o desenvolvimento da criança sem cuidar, tá? E promover esse desenvolvimento já é educar, certo? Então, esses dois comportamentos, eles vão caminhar juntos ali. Tanto por parte do profissional cuidador, quanto por parte do profissional professor educador. Sobre isso, inclusive, fala a nova BNCC. O que é a BNCC? É a Base Nacional Comum Curricular, são as diretrizes para o currículo de todas as etapas de ensino, inclusive a educação infantil, tá? Então, para a BNCC, a nova BNCC, cuidar, brincar e educar, tá tudo junto, tá tudo embutido, tem que caminhar junto. Como funciona? Quais as concepções e práticas pedagógicas? Esse videozinho que eu coloquei aí, ele dá uma introdução e dá uma resumida aí nessa questão pedagógica. A gente não se aprofunda aqui em BNCC, porque a BNCC faz parte de um curso específico de educação infantil. Aqui a gente está falando de cuidador infantil, então a gente não pode perder o foco.
mas ela faz parte do dia a dia de qualquer um que vá trabalhar com crianças, então é importante também estar bem informado. Como ela é muito grande, eu acho que a BNCC completa tem quase 1000 páginas, então fica difícil ou você faz um curso específico de BNCC, ou você vai lendo aos poucos. Eu sugiro que quem queira ler, comece pela parte de educação infantil, que é só uma parte ali, não é toda ela, né? E que é a que mais interessa imediatamente. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Exatamente a nós. Então, a gente precisa entender que esse conceito de infância e essa educação infantil que nós temos hoje é uma coisa muito recente. Por exemplo, na Idade Média não havia cuidados específicos com a infância. Isso vai começar a mudar conforme o feudalismo vai enfraquecendo, o mercantilismo aumenta, as trocas comerciais desenvolvidas graças às grandes navegações, né? Lá por 1500, quando o Brasil teve a chegada dos portugueses aí, então o comércio se amplia, as cidades voltam a crescer, as pessoas saem dos feudos e vão em direção às aldeias que se tornam grandes cidades. Surge uma classe econômica chamada burguesia, que são os donos dos comércios, e logo vão surgir as primeiras indústrias que vêm para suprir as necessidades básicas da população, né? Fabricando roupas, objetos e etc. Então, muitas famílias vão migrar para as cidades, deixando o trabalho no campo, vão trabalhar na indústria. As mães vão precisar trabalhar nessa indústria e aí elas precisam de um lugar onde seus filhos fossem educados e cuidados, não que isso vá acontecer, tá? Então, a gente tem aí um surgimento da educação infantil ainda de uma forma bastante precária. Era um tipo de educação compensatória, assistencialista, que visava suprir as carências emocionais e materiais das famílias no cuidado infantil, mas nem sempre fazia isso. Era, na maioria das vezes, oferecidos pela Igreja Católica ou Protestante. No Brasil, a situação era muito parecida. Nós podemos dizer aí que até o século XIX e XX a gente tem uma educação infantil oferecida pela Igreja Católica, para crianças que não têm família. As crianças que tinham famílias ricas, educavam em casa com tutores, e as que não tinham dinheiro nem tinham condições de frequentar qualquer tipo de escola, né? Só a partir de 1930, durante o governo do Getúlio Vargas, principalmente, né, que foi criado o Ministério da Educação, a educação pública se populariza, ele abre várias escolas, era um governo muito populista, né? E a gente já vivia ali uma industrialização e urbanização também tardia, né, com muitas migrações internas, inclusive, e aí as escolas lotam, e aí a gente tem o surgimento da creche, mas ainda com esse caráter de cuidar somente, sem nenhum objetivo pedagógico. Então, voltando ao nosso enfoque, quais os cuidados que a gente tem com a infância atualmente, qual a função, o objetivo de um cuidador, tá? O modo como a gente trata a criança depende do contexto histórico e social.
tá? A cultura ocidental atualmente, ela pensa em criança como algo frágil, que precisa de cuidado e de proteção. Então, a educação formal, ela é focada na parte cognitiva e intelectual, mas ela é também muito preocupada com o fator psicológico e o emocional, o que está certo. Nós vimos que desenvolver, que crescer envolve outros aspectos, não só o físico, não só o mental, envolve o emocional e o psíquico, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, é muito importante que o cuidador, ele foque ali nessa questão emocional e nessa questão social. Como a gente viu em Vygotsky, a questão cultural, a questão da experiência, das vivências, da bagagem, ela tem a ver com a família, ela tem a ver com a comunidade. Então, eu posso estar falando aqui com pessoas que vão trabalhar com crianças diferentes. Possivelmente é o que vai acontecer. Porque nós temos no Sudeste um tipo de educação, no Sul outro, no Nordeste outro, no Norte outro. Não é uma diferença muito significativa e muito acentuada, mas os costumes influenciam bastante. E não é só em relação às regiões. Varia de estado para estado, varia de cidade para cidade e principalmente de família para família. A família vai ter a tradição cultural, vai ter a tradição religiosa, vai ter os seus costumes, os seus hábitos. Tudo isso o cuidador vai precisar levar em consideração na hora de cuidar dessa criança. Para quê? Para não desrespeitar essa bagagem que a criança traz e não desrespeitar a própria criança também, tá? Só para relembrar aí, esse conceito de infância é algo recente, né? Até o século XIX as crianças não eram tratadas como crianças, eram adultos em miniatura, sem nenhuma característica particular que fosse levada em conta na criação delas. Inclusive, na Idade Média, as crianças nem eram criadas pelas suas famílias, os meninos eram criados por famílias que ensinavam o ofício no qual ele iria trabalhar. Por exemplo, o ferreiro, a criança nascia, o pai e a mãe queriam que ele fosse um ferreiro, dava a criança para uma família de ferreiro. As meninas eram educadas ali em casa, mas elas casavam muito, muito cedo, então praticamente também não viviam com a família. E era isso, né? A gente só tem um conceito de infância aí a partir do surgimento da burguesia, da classe média, da classe trabalhadora, do comércio, da urbanização e da revolução industrial, tá? Lembrando que as características sociais, econômicas, também influenciam muito na questão da criança. A criança com poder econômico, cuja família tem um poder econômico mais baixo, ela vai ter hábitos diferentes da criança que é mais rica, isso é óbvio. Então, o cuidador precisa ficar atento a isso também. Tem um livro aí que eu estou sugerindo, que é a Educação de Bebês, Cuidar e Educar para o Desenvolvimento Humano. Tem vários textos com várias dicas. Eu sugiro, já não é um livro caro, já é um livro que você encontra aí por uns 30, 40 reais, principalmente se você procurar usados, né? Você pode achar por menos. E é um livro muito interessante porque ele divide experiências, né? De quem trabalha com isso. Para finalizar isso, vamos ver como é que está dividida então a educação infantil de acordo com a nova BNCC, que é aquela parte da BNCC que eu falei que nos interessa mais, não precisa ler a BNCC toda, pelo menos não agora, né? Que é a parte da educação infantil. Então, ela garante os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. A criança tem o direito de conviver, de brincar, de participar das coisas, de explorar o ambiente, de se expressar e de conhecer-se. E aí, a educação infantil ela é dividida em campos de experiências. O eu, o outro e o nós. E para cada um desses campos a gente tem as orientações didáticas com conteúdos e práticas. Por isso que eu acho muito interessante ler essa parte, porque a gente tem ideias, né, para lidar com as crianças. Corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. A gente vai ver isso quando a gente falar de música com a criança. Oralidade escrita, que já tem uma introdução aí à alfabetização na educação infantil, né? Espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A BNCC, basicamente, ela vai promover um olhar global para a criança, um ambiente estruturado para o infantil, adaptado àquela criança,
que contemple o universo infantil, ou seja, o pensamento e as emoções próprios daquela faixa etária, e vai juntar o educador com o cuidador, certo? Então, assim, eu recomendo ler esse trecho da BNCC, principalmente para ter ideia de que práticas a gente vai ter em relação a essas crianças, tá? Eu vou cuidar, mas se eu vou educar também, o que eu faço em relação a cada uma das faixas etárias? Ela amplia muito a nossa visão de infância, por isso que eu indico. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!